Para a gente entender de onde veio a Terra-média, a gente tem que começar bem aqui, no vazio absoluto, com uma única consciência. Antes de tudo, havia Ero, o único. E nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo na gênese de Arda, partindo do primeiro pensamento dele. Ok, vamos lá. A criação do universo de Tolkien não começa com um faça-se a luz, mas com música. Ilúvatar criou seres de puro pensamento, os Ainur. E para eles, ele não deu ordem, sabe? Ele propôs temas musicais. A ideia era que juntos eles criassem uma grande música, uma sinfonia que literalmente daria forma a tudo que existe. E essa grande música, ela se desenrola em 3 atos, basicamente. No primeiro, tudo é harmonia perfeita. Os Ainur pegam o tema de Ilúvatar e o expandem, enchendo o vazio com uma beleza que a gente nem consegue imaginar. Mas aí vem a dissonância. Melkor, que era o mais poderoso de todos, começa a enfiar as próprias ideias na música, criando um conflito que vai mudar tudo. E por fim, Ilúvatar se levanta e apresenta um terceiro tema, um tema que era só dele, e é nesse tema que a ideia dos elfos e dos homens é concebida. Agora, o que é fascinante aqui é entender a origem do mal nesse universo. O problema todo está em Melkor. Pensa só, ele era o mais poderoso dos Ainur, mas era impaciente. Ele não aguentava mais o vazio, e ele desejava uma coisa mais do que tudo, a chama imperecível, que é basicamente o poder de criar vida do nada, um poder que só Ilúvatar tinha. E foi esse desejo, nascido do orgulho, que o levou a introduzir os próprios pensamentos na música. Ele não queria mais harmonizar, ele queria dominar. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o conflito. Não foi uma guerra de espadas, foi uma guerra de sons. De um lado, você tinha a música de Ilúvatar, complexa, linda e com uma tristeza profunda que a tornava ainda mais bela. E do outro, a música de Melkor, barulhenta, repetitiva, violenta. A intenção era clara, abafar a criação com puro caos. E aqui, Ilúvatar revela um ponto fundamental. Ele se levanta e mostra para Melkor que até mesmo a rebelião dele, essa tentativa de destruir e dominar, no fim das contas, está servindo a um propósito maior. Qualquer mal que Melkor colocasse na música seria, em última análise, absorvido pelo grande plano, criando algo ainda mais complexo e maravilhoso. O mal não consegue criar, ele só consegue distorcer, e até essa distorção acaba fazendo parte do todo. Bom, com a música terminada, Ilúvatar fez algo inédito. Ele mostrou aos Ainur uma visão do que a sinfonia deles tinham criado, um mundo tomando forma. Eles viram a história se desenrolar, mas era só uma visão. Então, com uma única palavra, Ilúvatar tornou tudo real. Ele disse Iá, que significa que seja. Iá, esse é um mundo que é o universo material. E muitos dos Ainur mais poderosos, apaixonados pela beleza do que eles ajudaram a cantar, escolheram descer para esse mundo. Ao fazerem isso, eles se tornaram os Valar, os poderes do mundo. A missão deles? Moldar e preparar Arda, a Terra, para a chegada dos filhos de Ilúvatar. E entre eles estavam os principais arquitetos, né? Manwë, o rei que governava os céus, Varda, que encheu o céu de estrelas, Ulmo, que comandava todas as águas do mundo, Aulë, o grande ferreiro que moldou a terra e as montanhas, e Yavanna, sua esposa, que deu vida a tudo que cresce. Eles eram, de fato, os guardiões e os modeladores do mundo. Só que eles não estavam sozinhos. Melkor também desceu para Arda e já chegou reivindicando tudo para si. E aí a batalha pela alma do mundo começou de verdade. Onde os Valar criavam vales verdejantes, Melkor respondia com montanhas áridas e ameaçadoras. Onde eles acalmavam os mares, ele fazia com que transbordassem em fúria. Era uma luta constante entre ordem e caos. Mas mesmo com a interferência constante de Melkor, o trabalho dos Valar prevaleceu. A terra foi lentamente tomando forma. Eles conseguiram estabelecer uma ordem inicial, sabe? Um alicerce para a vida que estava por vir. No fim, a criação se mostrou mais forte que a destruição. E aí vem um tempo de paz. Aule forjou 2 lamparinas gigantescas, Iluin, no norte, e Ormal, no sul. A luz delas banhou o mundo e sobre essa luz a vida simplesmente explodiu. Essa foi a primavera de Arda. As sementes de Yavanna brotaram. E os Valar, felizes, estabeleceram sua primeira casa em Almarém, bem no centro do mundo, e festejaram. Mas essa paz, claro, durou pouco.
Enquanto os Valar descansavam, Melkor, lá nas sombras do extremo norte, estava construindo uma fortaleza gigantesca e secreta, o Túmulo, e de lá ele observava, esperando o momento certo para atacar, envenenado pela inveja da beleza que os irmãos dele tinham criado. E então ele atacou. Com uma violência inimaginável, Melkor simplesmente derrubou as colunas das duas lamparinas. O mundo foi sacudido por terremotos e fogo líquido se espalhou por toda a terra, queimando as criações de Yavanna. A simetria perfeita do mundo foi quebrada para sempre. E o ponto crucial é este: a forma de Arda ficou tão desfigurada nesse momento que aquela primeira visão de perfeição dos Valar nunca mais pôde ser restaurada. Foi a primeira grande deformação do mundo. Com a casa deles em Almarém destruída e a Terra-média mergulhada no caos, os Valar se retiraram. Eles foram para o continente mais a oeste, Aman, e lá ergueram uma muralha de montanhas intransponíveis, as Pelori. E atrás delas fundaram seu novo reino, Valinor. A partir daquele momento, o mundo ficou dividido. De um lado, Valinor, o reino abençoado, protegido e cheio de luz. Do outro, a Terra-média, deixada numa penumbra, sob o domínio crescente de Melkor e de suas criaturas sombrias. Em Valinor, para trazer luz ao novo lar, Yavanna criou a sua maior obra. Com seu canto de poder e com as lágrimas de Niena, a Vala da Tristeza, ela deu vida a duas árvores luminosas, Telperion, a prateada, e Laurelin, a dourada. Elas se tornaram a nova fonte de luz para o reino abençoado. Isso nos deixa num ponto de virada. Valinor está segura em sua luz, mas a Terra-média, que era o lugar destinado para os recém-chegados, está sob o domínio das trevas. A pergunta que fica é: em que tipo de mundo os elfos e os homens finalmente despertariam? E como eles iriam navegar essa realidade tão fraturada? A resposta para isso, bom, ela define todo o resto da história.